Se Ele quiser fazer agora, acabou. É agora e acabou. Olha o que o texto diz: imediatamente a fonte do seu sangue secou. De mão levantada, eu vou profetizar debaixo dessa palavra. Jesus está convidando alguém essa tarde a fazer o que Ele já te mandou fazer faz tempo. E sabe o que Ele está dizendo? Se tu fizer agora, obedecer agora e ouvir agora, eu não vou deixar para mim, vou fazer agora. A sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Meus irmãos, grato de poder retornar a essa casa. Deus abençoe Pastor Vinícius pelo convite. Onde ele estiver, Deus o proteja. Pastor Danilo, Pastor Dudu, Diaconisa Midian, Deus continue abençoando vocês. Marcos capítulo 5, versículo 28 e 29. Vejo alguns irmãos procurando, vou esperar. Eu não sei você, irmão, mas eu já senti Jesus do meu lado ali. E Ele está na casa. Marcos 5, 28 e 29 diz assim: porque ela dizia: se eu somente tocar as suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou. E ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Versículo 31 para encerrar. E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Você pode sentar adorando a Ele essa tarde. Você tem liberdade de abrir seu coração para Jesus nesse momento. Marcos, diferente um pouco dos demais evangelhos, ele nos traz uma ideia sobre o quanto Cristo é poderoso. Os deuses dos romanos eram limitados, segundo a própria história. É por esse motivo que os deuses dos romanos eram muitos, pois cada deus que eles acreditavam, que eles criam, depositavam a sua confiança, carregavam consigo algo específico. É por isso que quando lemos a história nós encontramos o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do ar, o Deus da terra. Então esses poderes eram divididos para muitos deuses. E Marcos, justamente nesse tempo, ele vem apresentar um Deus que não somente tem poder, mas Ele é a fonte de todo o poder. Então é nessa intenção maior que Marcos apresenta Jesus. Marcos não está dizendo para o povo, para os romanos e para os judeus que o poder de Jesus é limitado. Marcos está dizendo sem medo de errar que não há nada que este Jesus não possa fazer. O seu poder é ilimitado. Não há barreiras que consiga prendê-lo. Não há portas que ele não consiga entrar. Não há problemas que ele não possa resolver. Não há situação que ele não consiga trazer para o controle natural. Então a apresentação de Marcos sobre Jesus é essa. E no capítulo 5, Marcos nos traz dois grandes eventos. Que Jesus tem poder tanto no espiritual quanto no natural. Que Ele tem poder tanto na alma quanto no corpo. O início do capítulo 5 nos traz a história de quem sabe o maior endemoniado que os evangelhos retratam. Havia um homem entre os gadarenos. O texto diz que ele não tinha casa. Ele vivia entre os sepulcros e montes. Era amarrado entre grilhões e correntes. Mas a força da legião que havia nesse homem era tão grande que ele despedaçava como se não fosse nada. O texto diz que ninguém podia amansar esse homem. Ninguém conseguia controlar esse homem.
Ninguém conseguia deter esse homem. Ele gritava na cidade, cortava-se com pedras. A cidade inteira está com medo, amedrontada, aterrorizada, por conta de um só homem. Oh, que ironia! Mas um certo dia o texto diz que Jesus decidiu visitar essa cidade. A Bíblia é rica em detalhes, é por isso que eu gosto de pegar o que está nas entrelinhas. Olha o que o texto diz. O homem que ninguém ousava chegar perto, quando Jesus pisou na cidade, ele saiu do sepulcro e correu até a presença de Jesus. O texto diz que ele adorou, se prostrou e clamou. A palavra prostrar-se aqui é curvar-se a ponto de beijar o chão. Então o mesmo homem que ninguém tem coragem de chegar perto, ninguém tem ousadia de amansá-lo, ninguém tem poder de controlá-lo, é o mesmo homem que quando vê Jesus se curva e se prostra ao ponto de beijar o chão. Só que ele está movido por uma legião. Ele não faz isso por vontade própria. A legião o moveu a tomar essa atitude. E eu preciso liberar para você essa tarde. Nós servimos a um Jesus que é tão poderoso, tão respeitado, tão glorificado, que até o demônio beija o chão que ele pisa. E ele está aqui essa tarde. Quem já pode senti-lo em nosso meio essa tarde? Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus pegou este homem, expulsou seus demônios. Quando Cristo está saindo da cidade no barco, o mesmo ex-endemoniado gritou: Jesus, me leva junto. Jesus falou: você não vai. Você vai voltar para Decápolis, vai anunciar o que eu fiz em sua vida. Cristo pegou o maior endemoniado da cidade e transformou no maior missionário daquela terra. Aí eu lembro-me do que Paulo disse: onde o pecado abundou, a graça superabundou. O que é que Paulo está dizendo? Não tem lugar que o pecado foi e a graça também não seja capaz de entrar. O pecado derruba, a graça levanta. O pecado fere, a graça cura. O pecado suja, a graça limpa. O pecado leva para longe, a graça traz para perto. O pecado abre a sepultura, a graça fecha a sepultura. Só Jesus pega o maior endemoniado de uma cidade e transforma no maior missionário. Ele é o dono de todo o poder. Marcos nos mostra que ele também não só cura a alma, que ele também não só cura o espírito, mas ele tem poder também para curar o corpo, para curar o físico, para curar a mente. O texto onde lemos, e aqui onde eu queria chegar, diz que havia uma moça, uma mulher, que sofria por um mal. 12 anos, irmão. Não são 12 dias. A primeira coisa que esta mulher perdeu foi a liberdade. Pois a lei dizia que as pessoas que se encontravam nesse estado deveriam viver isoladas até ficarem melhor, excluídas até que fossem recuperadas. Este fluxo era comparado à lepra, doença, e para os judeus ignorantes era sinônimo de pecado. É por isso que ela estava excluída, afastada. As suas ações eram limitadas. Ela não fazia mais o que queria. Ela não ia onde queria. Pois o texto da lei dizia que tudo quanto ela tocasse era impuro. Tudo que ela sentasse não prestava mais para nada, tinha que ser purificado. Que mente essa mulher estava? No mínimo depressiva.
O que foi que ela fez? Pegou todo o seu dinheiro, entregou na mão dos médicos. O que me dói é saber que a melhor solução que havia para ela, o texto diz que ao invés dela melhorar, ela piorava. Não havia mais solução para ela. Não tinha quem entregasse esperança para essa mulher. Não havia porta de saída para a vida dela. Mas o texto fala que ela ouviu falar de Jesus. Oh, glória. Mas sabe o que eu acho interessante? É que se ela ouviu é porque teve alguém que ousou falar de Jesus para ela. Ela estava isolada, mas alguém creu que Jesus poderia curá-la. Ela estava excluída, mas alguém creu que Jesus poderia dar liberdade novamente. Ela estava sem esperança, mas alguém creu que Jesus poderia fazê-la tornar a sorrir novamente. Olha o que o texto diz, ela ouviu. E a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra. Jesus era o próprio verbo encarnado. Quando o nome de Jesus entrou aqui, desceu aqui, gerou fé. E quando gera fé, irmão, já era. Pois não há nada impossível que Ele não possa resolver. Me deixa abrir um parênteses, há um problema, quando entra aqui e sai aqui não dá nada. Mas quando entra aqui e desce aqui, irmão, já era. Vou repetir, há um problema, quando entra aqui, sai aqui, vai embora, não gera fé, não dá esperança. Mas quando o nome do Senhor Jesus entra aqui, desce aqui, nós nos levantamos, há esperança, há uma nova vida, há alegria. E eu não vim pregar outro nome, eu vim falar do nome de Jesus. Ele é a fonte de todo o poder. Quem crê essa tarde, dê um brado de glória para Ele. Aleluia. Ela levantou-se. A fé que foi gerada nessa mulher foi tão grande que olha o que ela diz: eu não quero abraçar esse homem. Eu não quero tocar na mão dele. Porque se este homem é tão poderoso assim, basta que eu toque na borda do vestido dele. Eu sei que este culto não é um culto com ênfase missionária, mas é uma palavra que arde em meu coração. Esta mulher não foi a primeira a ficar isolada e nem será a última. Estamos vivendo um tempo de aprisionamento lá fora. E não dá para ficar com o nome desse Jesus preso a quatro paredes. Hoje Jesus vai derramar graça sobre nós. Ele vai derramar ousadia sobre nós. E não haverá lugar que nós não poderemos alcançar em favor do nome de Jesus. Eu não sei se é dentro de tua casa, eu não sei se é em teu bairro, mas de uma coisa sei: Jesus vai usar a sua boca, a sua vida, para dizer: eu conheço um Jesus que salva, que cura, que muda, que transforma. Ele é a fonte de todo o poder. Quem crê assim comigo? Quem crê que Ele manda no céu e manda na terra? Quem crê que Ele cura a alma e cura o corpo? Quem crê que Ele cura o espírito e cura a mente? Esse meu Jesus é completo. Aleluia. A mulher que outrora estava aprisionada, bastou ouvir falar o nome de Jesus. Ela levantou-se de onde estava e saiu com fé. E qual é a fé? Hoje eu sairei curada. Mas haviam dois problemas. Quantos? E aqui é vida de casa ou morte, irmão. Caso de vida ou morte. Por que, Jaziel? Porque a lei não permitia que ela se movimentasse entre multidões.
A lei não permitia que ela tivesse contato em público. E se os fariseus soubessem que ela quebrou, ela poderia ser morta de apedrejamento. Mas quer que eu seja sincero, irmão? Só quem sabe da necessidade que tem é capaz de arriscar a própria vida para encontrar com Jesus. Essa mulher sabia que poderia morrer, mas também sabia que tinha alguém que lhe esperava no meio da multidão. Essa mulher sabia que poderia ser pega, mas também sabia que só Jesus poderia resolver o seu problema. Eu não sei o que você arriscou para chegar aqui essa tarde. Eu não sei o que você colocou à prova para vir à presença dEle. Eu não sei o que você jogou na mesa para vir a essa casa. Mas é muito mais importante, e que bom que você veio. Pois maior do que o que você arriscou é o que Deus tem para você essa tarde. Então receba o toque dEle aí essa tarde. Receba o toque. Receba o toque, receba renovo, receba alegria, receba esperança. O meu Jesus é poderoso. Aleluia. Ela saiu de onde estava. Qual que é o segundo problema que ela possui que poderia impedir de chegar a Cristo? O seu fluxo. Pois poderia entregar a situação dela. Mas a mente dela nem estava focada no problema, nem na lei, mas em Cristo. E quer que eu diga uma verdade? Se a nossa mente estiver no problema, nem levantar da cama a gente levanta. Se a nossa mente estiver focada na barreira, nem dá vontade de viver, irmão. Mas se a nossa mente for desconectada da terra agora e ligada nos céus, nós sabemos que temos problemas, mas sabemos que há um Jesus que pode resolver. Nós sabemos que a porta está fechada, mas há um Jesus que pode abrir. Nós sabemos que há dificuldades, mas sabemos que há um Jesus que tem solução para tudo e para todos. Levante uma de suas mãos por gentileza. Eu te convido agora a desconectar a mente da terra e conectar com o céu nesse momento. Eu te convido agora, por fé, a focar em cima, a focar em Deus. E não há problema que esse meu Jesus não possa resolver agora. Oh glória, oh glória. Há renovo de Deus para nós essa tarde. Há um toque do Espírito Santo. E Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Aleluia. Arranque esse espírito de temor que há no seu coração essa tarde. Arranque essas algemas para chegar mais perto dele. Desfaça dessas amarras para dar um abraço no noivo. Eu não carrego mais um espírito de escravidão. Eu não estou algemado na escravidão. 1 João capítulo 1, versículo 11, 12, 13. Está escrito: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, a Ele foi-lhe dado o direito e o poder de serem chamados filhos. E isso não é da carne, isso não vem do homem, isso não é do sangue, mas de Deus. Deixa eu ver essa tarde a mão de quem já sentiu as amarras quebradas e foi-lhe dado o poder de ser chamado filho. Será que você pode essa tarde olhar para este companheiro de culto? Eu vou esperar você olhar para ele. Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: a escravidão passou, as amarras foram quebradas, as algemas desfeitas. A partir de hoje é filho, é filho, é filho. E para filho há um véu rasgado. Há um véu rasgado. Aleluia.
Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos feitos filhos de Deus. E não há problema que nos impeça de chegar a Ele. Não há doença que nos impeça de chegar à presença dEle. Oh, glória. Eu estou encerrando. A mulher saiu com muita ousadia. Acompanhe o texto comigo. Onde Jesus está é culto, irmão. Eu sei que agora aperta, mas é muito necessário. Porque no culto que Jesus está com os discípulos e com a multidão, não teve ninguém tão ousado como esta mulher. Chegou atrasada no culto, mas foi. Oh, aleluia. Porque uma coisa, guarde isso, uma coisa é saber que Ele está no culto. Irmão, não tem como não notar Jesus no culto. Mesmo que eu não tenha vindo para adorar, isso aqui é muito sério. Outra coisa é Jesus saber que eu vim para o culto. Olha o texto. Quando ela tocou em Jesus, saiu virtude. Jesus parou a caminhada, olhou para os discípulos e perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos ingênuos perguntaram: ô Jesus, que pergunta difícil, hein? A multidão está te apertando e o Senhor me pergunta quem foi que tocou? Jesus falou: epa, eu sei quem me toca por tocar, mas também sei quem me toca por fé. Eu tenho uma pergunta para fazer a você e não me responda. Você é a mulher ou a multidão essa tarde? Você já sabe que ele está no culto, sim ou não? Mas será que ele já sabe que você veio para o culto essa tarde? Será que ele se virou para falar com você porque você veio tocá-lo por fé essa tarde? Será que ele já pode resolver seu problema? Porque você não veio cumprir horário, você veio tocar nele. Você não saiu de casa somente para não ficar em casa à tarde. Você saiu de casa decidido e decidida para tocar. Cristo se virou para ela. Ô irmão, há duas características de Cristo nesse texto e eu amo. Porque o texto diz que quando ela tocou na orla, imediatamente a fonte do seu sangue secou. Foi ela tocando na orla e Jesus tocando nela. Há uma característica importante de Cristo nesse texto. Quem me ouve, diga amém. Primeira, Jesus é imediato, irmão. Se Ele quiser fazer agora, acabou. É agora e acabou. Olha o que o texto diz: imediatamente a fonte do seu sangue secou. De mão levantada, eu vou profetizar debaixo dessa palavra. Jesus está convidando alguém essa tarde a fazer o que Ele já te mandou fazer faz tempo. E sabe o que Ele está dizendo? Se tu fizer agora, obedecer agora e ouvir agora, eu não vou deixar para mim, vou fazer agora. Ele pode fazer agora. Quem crê nessa palavra? Segundo, o meu Jesus não dá rodeio, diaconisa Midian. Ah, é? A gente acha que sabe resolver problema, só acha, irmão. A gente pega um problema, liga para gente que não deve, fala para quem não deveria,
vai na porta errada. E no final, o problema é que era assim, tá assim. E Jesus? O texto diz que ele foi na fonte. Jesus não dá rodeio para resolver nada, irmão. Jesus não vai no Japão para voltar para o Brasil. Ele está falando para alguém aqui essa tarde: eu vou na fonte do problema essa tarde. Eu vou acabar com esse mal pela raiz. Eu vou dissipar o que te impede de chegar perto de mim essa tarde. Eu só vim com a coisa para dizer que ele está no culto, a gente já sabe. Então faça ele saber que você veio adorar, 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 adorar. Será que você pode nesse momento intensificar sua glória a Ele? Diga: Jesus, eu vim, mas vim para te adorar. Eu estou aqui, Jesus, eu vim para entregar o meu melhor. Oh, irmão, que graça de Deus em nosso meio essa tarde. Oh, que graça maravilhosa que se move em nosso meio essa tarde. Essa tarde não há mais doença, não há mais pedra, não há mais porta que nos impeça de ter acesso a Ele. Há 3 níveis do processo. Quantos? O fácil, o difícil e o impossível. Olha aqui para mim, irmão. Eu não creio que Deus só levanta pessoas entre as 4 paredes. Não creio. Eu creio que Deus levanta pregador, pastor, cantor, músico. Mas eu também sou da linha que creio que Deus levanta médico, que Deus levanta psicólogo, que Deus levanta advogado, que Deus levanta gari, que Deus, irmão, Deus é ilimitado. Mas olha aqui para mim, por gentileza. Mas eu também creio que há coisas, irmão, que não há conhecimento que possa resolver. E essa mulher é a prova viva de que ela entregou tudo quanto possuía, a maior classe da época, e mesmo assim, ao invés de melhorar, ela regredia. O que é que você quer dizer? Eu quero dizer que existem coisas que nem adianta correr, só Jesus resolve. Você vai bater em 300 portas e vai voltar para o mesmo lugar com o mesmo problema. Você vai ligar para quantas pessoas quiser e vai voltar para casa com o mesmo problema. Isso é um aviso de Deus para alguém essa tarde, que já foi muita porta errada, já procurou muita gente errada, e há uma solução. Quem é? Jesus. Porque a primeira fase do processo é a fácil. Você faz, eu faço, nós fazemos. A difícil não dá para fazer sozinho, pastor Dudu. Ele nos ajuda a fazer. E a impossível, aí sai de cena, irmão. Só um. Pois para Ele não há nada impossível. Eu vou repetir, eu estou pregando e eu sinto o endereço essa mensagem. Eu estou pregando para alguém que veio desesperado essa tarde com a causa impossível. Já olhou para um lado, para o outro, não sabe como vai fazer. Pode descansar o coração, Ele está na casa. O Deus das causas impossíveis. Ele dá jeito ao que não tem jeito e abre porta onde nem tem parede. Ele está na casa essa tarde. O último tópico desse belo texto, e eu encerro. A mulher diferencia da multidão, irmão. Por quê? Multidão não arranca virtude. A mulher, pela fé, arranca virtude. Porque no culto, infelizmente, tem sempre esses 2 grupos, irmão, e nós não conseguimos impedir. Sinto muito. Tem quem venha por vir, tem quem apareça por aparecer. Já foi falado aqui. Tem os telespectadores, não influenciam em nada.
Mas eu creio que há um segundo grupo aqui essa tarde. E o Espírito testifica. É o grupo que reconhece que só Jesus pode dar jeito a quem não tem jeito. É o grupo que sabe que só Jesus resolve o que o homem diz que não tem jeito. É o grupo que entende que o meu Jesus não tem um poder limitado. Eu vou repetir: Ele cura na alma e cura no físico. Ele cura no espírito e cura na mente. Eu vou ser ousado aqui essa tarde. Os deuses babilônicos são pequenos e fracos demais, irmão. São limitados, mas o meu Jesus, Ele é ilimitado. Ele manda no céu, Ele manda na terra. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui essa tarde. Ele está aqui essa tarde. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não quero cansar os irmãos. Olha aqui para mim, por gentileza, enquanto o pastor Dudu louva. Eu vou te convidar a fechar seus olhos essa tarde. Você vai esquecer quem está de um lado e quem está do outro. É você e Deus. Mas eu quero te pedir uma coisa nesse momento. Já pode fechar seus olhos. Seja sincero com Ele. Jogue limpo com Ele. Seja verdadeiro com Ele. Seja honesto, abra o coração, mostre a ferida. Enquanto o pastor Dudu louva, eu te convido a entrar no secreto com Ele agora. É você e Ele agora.